Rapaziada, depois da vergonha de ontem aí, né, que o São Paulo, jogadores, comissão técnica fez um torcedor tricolor passar. Hoje conversar com um pouquinho mais de calma aí, né, sobre a situação do nosso treinador Zubeldia, que tá com os dias contados, a torcida já não aguenta mais. A gente já cobra faz tempo, né, a saída do Zubeldia, mas justo agora, onde parecia que o São Paulo dava uma melhorada, vem esse baque aí e tá com dias contados. A diretoria do São Paulo, não sei o que se passa na cabeça dela, não sei se ela tem convicção na permanência do Zubeldia ou se tá nos bastidores ali já trabalhando um nome para substituir. Eu sei que depois de ontem, o que eu vi foi. Não é um cancelamento, mas a maioria pedindo a saída do Zubeldia, cara. Porque você tá ganhando de 2-0 dentro de casa contra um fraco adversário. E por uma mexida, o time acaba tomando um empate, deixando escapar uma vitória diante de 50 mil torcedores, uma festa. Caiu tudo no colo dele. Mas hoje, eu também hoje estava revoltado. Não concordo com a substituição, mas analisando bem assim, olhando uns comentários ali, uns vídeos aqui, cara, sinceramente, não consigo condenar só o Zubeldia, não. Eu não sou fã do Zubeldia, não sou fã, mas também não consigo condenar só ele, só jogar nas costas dele igual estão fazendo. Jogadores devendo muito e tem que entender o que é São Paulo Futebol Clube e o que é Libertadores. Quando São Paulo faz 2-0 contra um adversário fraco, com a chance, com a iminência de matar esse jogo rápido, quando volta no segundo tempo, claro, vai do Zubeldia também e que passa para os jogadores, mas eles têm que ter vergonha na cara e jogar. São Paulo pode ir lá e matar o jogo, mas prefere ficar administrando um 2-0. 2-0 que todo mundo sabe é um resultado perigoso. Tomou um gol, complica tudo. Pode tomar um gol aos 90, complica tudo. E tinha a chance de matar, porém não optou. Quando eu olho uns vídeos, a gente vê claramente ali o Ferreirinha meio cansado e tal. E o Zubeldia opta por mexer e tirar o Ferreirinha, que era o melhor jogador do São Paulo. Quando ele coloca o Wendel, você fala, porra, loucura, 2 laterais, mas foi logo na sequência que o São Paulo toma o gol. Então não é que o time caiu tanto assim, cara. Foi o time que tava desconcentrado. Desconcentrado. E ele não deveria ter tirado o Ferreirinha primeiro, mas, claro, não tem opção. Por quê? Também dispensaram o William Gomes e o Eric. Quando ele tinha opção, ele não colocava. Aí ontem que não tinha, ele vem falar que não tem opção, né? Aí é sacanagem também do treinador. Essa é outro dele ali. Mas, na minha opinião, onde o Zubeldia erra mesmo, eu não crucifico tanto hoje analisando a substituição pelo Wendel. Mas, na minha opinião, quando ele pega e não tira o Luciano, o Caleri e o Ferrarese, porque Luciano e Caleri, 2 pesos morto, não ajudavam na marcação e é nítido que o Alianza Lima estava ganhando o campo. E ele não faz a substituição. Quando ele não tira eles, tira o Ferreirinha, opta para deixar esses 2 mortos. Ferrarese ali, você precisando de um lateral direito. Tá com um zagueiro improvisado. Ele poderia ter feito isso no intervalo, jogado Ferrarese pro lugar do Arboleda e colocado o Cedric. Para matar o jogo logo. E aí ele tira o melhor jogador e espera a vaca ir pro brejo, tomar um empate para aí sim fazer o que deveria ter feito quando estava 2-0, é o que pega pesado nele. Então, tipo assim, quando ele mostra que o São Paulo tem um futebol, tem um time que dá para ser competitivo, ele caga nas substituições e mostra que ele não tem visão de jogo, né? E é isso que me irritou mais. É só a questão de tirar o Feirinha? Não, o que me irritou foi ele não ter feito a substituição antes da vaca ir pro brejo e manter os filhos dele em campo, cara. Mas analisando bem hoje com mais calma, só a substituição do Ferreirinha, para mim, não foi o motivo. Ele deveria ter sido mais rápido de ter tirado os 2 pesos mortos lá da frente. E aproveitado para matar no contra-ataque. Mas não fez. E com isso, vai ter que ser mandado embora. Porque já mostrou diversos jogos que não tem capacidade de mudar o estilo de jogo, a formação, durante o decorrer do jogo ali. Ou troca 6 por meia dúzia, ou retranca o time. E aí quando retranca, né, vem com 2-0, que passa isso pra esses bunda mole desses jogadores. Então com 2-0, fica tranquilo. Bunda moles! Não tem compromisso, não entende que é uma Libertadores. E eles também ficam nessa de administrar, ficar com um toquinho de lado. Acontece o que aconteceu. Sempre fala, há mais que vem para o bem. Mas esse aí tá difícil de tirar esse mal de São Paulo. Então, tomara que toma vergonha na cara, vem um treinador. E que se tiver que colocar no banco, coloque.
Não tem ídolo ali, não tem ninguém, nenhum ídolo ali. Mas são jogadores também covardes, cara. Covardes, o treinador é covarde, os jogadores são acomodados. Os caras se acomodam dentro de um jogo de Libertadores. Que pra mim é inadmissível, cara. Também. É minha revolta ficar com a cambada de jogador também. Ô, Silvinho. É o seguinte, galera, é lógico que tem participação de culpa de todo mundo. De todo mundo. Participação, culpa de todo mundo. Que é assim, jogadores do São Paulo da atualidade não tem o espírito que a torcida tem em questão de Libertadores. Porque se essa jogadores tivesse o espírito da Libertadores, não teria o que aconteceu ano passado, nem ter acontecido o que aconteceu ontem. É verdade? É verdade. Tem um espírito de um paulistinha. É a verdade, real. Só que acontece o seguinte, cara. Eu levo muito pro lado assim, vocês sabem. Eu sou contra o contrário, o Vitão nessa questão. Zubeldia já não era para estar no São Paulo faz tempo, não é ontem. É várias coisas que aconteceu o ano passado no Paulista, as substituições que ele faz, que provou ontem. Ontem ele provou que ele não é treinador, ele é técnico. Tanto que na declaração dele, na coletiva, não é minha dele, ele diz assim, que ele tinha o Ferrinho e colocou o Wendel. Era substituição. Não deu certo, pode não ter dado certo, beleza. Mas era ou Wendel ou era André Silva. Porque ele diz assim, porque eu não tenho pontas de experiência. Sabe o que ele quis dizer isso? Eu não gosto de trabalhar com a molecada, eu quero cara cascudo. Sabe por que eu quero cascudo? Porque assim, eu vou dar um exemplo. Caleri tá jogando mal? Péssimo. Caleri tá horroroso. Então é o seguinte, só que quando a bola vai lá pro o Caleri erra, a primeira coisa que todo mundo fala é o Caleri tá mal. Só que se você colocar o Rian e não chegar uma bola pro Rian, você vai falar o esquema do técnico tá ruim. Você não vai culpar o Rian, você vai culpar o técnico. Então joga na mão do jogador. Por quê? Porque é um treinador pífio, horroroso. Ontem foi provado. Vamos lá. Me conta quantos jogos você viu ano passado e esse ano que nós jogamos no estilo de ontem, 4-3-3. Nem quando tinha Ilhan Gomes, quando tinha Eric, você jogava desse jeito. Ele tentou alguns com o Lucas e Ferreirinha, mas o Lucas não é o ponto. Então, aí é o seguinte, se você for montar um time para jogar contra o Cruzeiro amanhã, um exemplo, domingo, e você tem Lucas e Oscar, vai conseguir jogar desse jeito? Não, porque o esquema... Então é assim... Ou não, você pode optar e só tirar o Luciano para colocar os dois. Beleza, mas você coloca os dois, mas não vai ficar nessa velocidade que o Lucas Ferreira 3 pontos. Não, você vai jogar no 4 Você pode manter o Lucas Ferreira e o Ferreirinha, então, e aí só tirar o Luciano. Então, mas aí você só tem que entrar um, ou o Lucas ou o Oscar. E não, eu tô dando um exemplo. Então o que acontece é o seguinte, na minha opinião, é um treinador perdido, que não sabe o que faz. Porque ontem é o seguinte, vamos tirar o Ferreirinha. Qual a desculpa que ele tirou o Ferreirinha? O Ferreirinha virou e tá com um problema e pode se lesionar. Filho, é Libertadores. Você tá com cãibra, joga com cãibra. Aí é outra coisa. Só que é o seguinte, psicologicamente, minha opinião, psicologicamente, a partir do momento que você coloca outro lateral junto, você fica com 2 lateral esquerdo, beleza, você vai pensar que o Wendel vai fazer a função do Ferreirinha, que a gente sabe que não vai fazer. Psicologicamente, você já mostra pro time que é para segurar o resultado. Você mostra, psicologicamente, você mostra pro time que é para jogar o resultado. O time estava jogando, tudo bem, tomou um gol. Tomou um gol por onde? Pelo lado esquerdo, com 2 laterais esquerdos. Se você observar, gente, é o que eu tô falando. O Ferreirinha, ele sai aos 19. O São Paulo toma um gol já aos 20. Então, não dá pra ter essa queda brusca. Mas eu sei, mas tô falando assim, o gol tudo bem, depois a gente vê. Só que depois a Aliança conseguiu botar um sufoco no São Paulo. Ali São Paulo parou. Aí que eu te falo, só que o cara vai esperar tirar o Luciano, porque assim, por que você viu que não tá bem? Porque uns 10 minutos você não tira o Luciano Caleri, coloca o Matheus Alves e coloca. Sabe por quê? Porque se eu fizer isso e der merda, vai falar, colocou a molecada e eu errei. Ele tem medo, cara. Mas o Zubeldia, ele tá naquela linha que tudo que ele fizer e der errado é culpa dele, gente. Isso aí, se ele vai lá e mete ontem e o Wendel consegue jogar a bola e faz uma jogada e um gol, todo mundo ia estar falando que ele teve visão. Infelizmente, é porque não tem mais clima para ele no São Paulo. Essa é a verdade. Não é que a questão, ele mexeu. Não tem mais clima, ele não faz as mexidas certo. Ele, pra mim, onde ele errou mais é esperar a vaca ir pro brejo pra tirar os 2 mortos que tava lá na frente e nem tirou o Caleri, né? Não. E mudar na lateral. Faz 6 por meia dúzia. Entendeu? É a péssima visão de jogo. Já pra nós não é bem treinado, mas vinha melhorando. No 3-5-2, time seguro, não toma gol. Tava mas ofensivamente estava fraco. Ontem que ele falou foi bem, só que aí você vê que o time lá atrás. Porque se você fala assim, vamos lá, o moleque não tem, ele fala de experiência, o moleque não tem experiência no profissional. Lucas Ferreira, quem criou mais ontem, Luciano ou Lucas Ferreira?
Quem Ó, continua no banco? Luciano. um papo para Esse é o problema. que é um papo que a gente tem que se atentar bem também, que aí falam assim, o São Paulo cansou. Cara, o São Paulo ficou 20 dias parado, faz 3 jogos que voltou, se bobear, uns são poupados em meio termo ali contra o Atlético, pá. Não tem motivo para estar cansado. Não tem. Começo de temporada e já ficou 20 dias parado. Ou a preparação física tá uma merda, o CT de São Paulo é uma merda, não tem equipamento para deixar os jogadores afiados para disputar Ou tá todo o mundo ano, acomodado. ou tá todo mundo acomodado, não estão se dedicando, então o extra, a vida fora do clube também pode estar interferindo. Então, aí eu quero te fazer uma Porque pergunta. não tem motivo Então, para vou dar um estar cansado. exemplo. Jogaram ontem. Hoje, folguinha. Certo? Amanhã treino. Amanhã treino. Só que amanhã é sábado, tem jogo domingo. Não Amanhã vai é treinar o quê? pesado. É uma piscininha, um negocinho e joga Um domingo. ajuste. Então, quer dizer, alguém deu essa letra. Já deram essa letra. Tá muito tranquilo. Tá? Por que não gostavam do Crespo? Porque no dia do jogo tinha que treinar. Sim. Aí você vê, além da faixa etária idade do São Paulo tá alta, 30 anos para cima, você sabe que não vai dar para jogar. Então, assim, só que o que a gente quer dizer, que o que eu quero dizer é assim, São Paulo já não vem jogando bem há muito tempo. E agora tinha dado uma melhorada. Estava jogando bem. O estilo de jogo, tá? O estilo de jogo estava jogando bem. Você tem um ponta do lado direito, pá, você tem um ponta do lado esquerdo, tudo bem, um meia. Só que é o seguinte, essa é a grande discussão. Por que que você mantém de uma vez e não tira Caleri e Luciano? A gente quer saber isso. Por que ninguém? Porque essas escolhas. Só que as declarações dele que me diz, a declaração dele diz assim, ó, da base. Ah, a gente tem que esperar que os moleques é a terceira opção. Ele vai jogando e vai empurrando. Tanto que é, você rapidinho. Tem uma declaração do William Gomes que ele vai dizer isso. Eu fiquei desanimado, porque era só promessa, 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 promessa. Então eu resolvi ver o Porto, eu vou embora. Por quê? É muita promessa. Então você vê. Agora, vamos lá. Lucas Ferreira jogou pra caramba ontem. Do meu ponto de vista, ele jogou bem, não foi mal. Ele tem que jogar contra o Cruzeiro? Aí, se ele não jogar, é que ele vai ter que jogar porque você não tem opção. Então, o treinador tem que ver. E, na verdade, foi o que eu vi. Não tem mais clima para o seu meu dia. Ele já foi chamado de burro de contra-inteligente. O que está faltando é ter um comando não técnico, um comando de dirigente que crie vergonha na cara e fala, não deu, não dá mais, vamos parar, paga a multa e acabou, porque antes vai parar. Porque assim, se você perder do Libertar na próximo jogo da Libertadores, a vaca foi pro Brest. Vai esperar o quê? Ser eliminado da Libertadores, ser eliminado na próxima fase da Copa do Brasil, para depois falar que não deu certo o trabalho? É esse o problema. Porque ontem foi provado. O que ontem, olhando bem, demora na mexida ali, cara, que me irritou demais, cara. Era pra ter tirado esses caras aí, ó, faz tempo. Porque o Ferreirinha sai e o São Paulo toma um gol logo na sequência. Não dá tempo do time desandar, não. Mas faltou ele ver ali, ó, o time não tá indo. E essa postura covarde, que a gente sabe que ele tem de querer segurar o resultado, os jogadores compraram essa ideia. Isso me irrita, cara. São um bando de acomodado. Acomodado, tem que ter cobrança. Entendeu? As próprias falas do Silvio Dias na coletiva, ele diz, pra mim não importa jogar feio, é ganhar. Ontem também, ele já viu 2-0, vou segurar, então isso foi mal. E a gente sabe que ao longo das datas do São Paulo aconteceu muito isso, de a gente sofrer pressão dentro do Morumbi sem necessidade. Agora, outra questão que eu vou falar para você rapidinho, eu paro por aqui. Vamos dar um exemplo para você. Tirou o Ferreirinha, por que ele não colocou o Henrique Carlos? É um moleque da base que está jogando muito nas pontas. Fez bolar. Então, essa é a visão. Você não tem porque você dispensou. Então, aproveita o que você tem. Né? E para encerrar aí, hoje, aí todo mundo pedindo fora do meu dia, a imprensa caindo, matando, porque sabe também que é o que tá na moda, né? Agora eles querem falar, mas tem um jornalista ainda que passa pano, mas tudo bem. Divulgado aí que o São Paulo tem até um acordo com o Dorival. Assim como divulgaram que o São Paulo tem um acordo com o Diniz. O São Paulo tem que ser ligeiro, já o Dorival não vai ficar muito tempo no mercado, qualquer clube grande que perder o treinador vai para cima, então se tiver um acordo não perca tempo, porque não tem mais treinador no mercado. O outro para mim que era uma opção viável, o Renato Gaúcho já fechou com o Fluminense. O Crespo não vai vir porque o São Paulo deve dinheiro para ele, toda a treta lá e os jogadores não vai querer, com certeza. Então, se não fechar com o Dorival, vai ser Diniz. E aí pode ser pior. Não é unanimidade, mas esquece. São Paulo não tem dinheiro para Luiz Castro, não tem dinheiro nem para Crespo se bobear, que já subiu o patamar do Castro. Então, se tem esse acordo com o Dorival, não tem por que esperar o São Paulo começar a perder pontos no Campeonato Brasileiro para chegar numa situação delicada, né? Então, para mim, já trocava. Já não é de agora, né? Mas se o Dorival também chegar e dar essa mamata para esses jogadores aí
Pode fechar as portas, cara. E realmente a gente tem que dizer isso. E é o seguinte, galera. Não tem muita escolha. Eu acho que o Zilberdia não cai. Para mim já chegou a posição. Porque tô desde o ano passado falando que o Zilberdia tá na balança, tá na balança, tá na balança. Ah, Ele tá agora, engordando, ele agora tá engordando, apertou. engordando. Sabe? Agora apertou. Mas assim, mas vai continuar. Vai continuar. Sabe quando vai? Quando tiver mais jeito. Quando o leite derramou, filho. Aí não tem mais jeito. Mas é isso. mais ou menos essa pensão que eu tô. É isso. E lembrando, São Paulo joga domingo no Morumbi. Se aprender um bom futebol e ganhar, beleza. Mas o nosso medo já é de faz tempo. São Paulo faz 1-0 para de jogar. Ontem fez 2 e conseguiu tomar um empate. Tem que mudar essa postura também dos jogadores acomodados. Cruzeiro não tá bem. Tá muito adversário mal, perfeito. tá difícil, tá não sei o quê. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que Cruzeiro não é aliança. Não vai deixar o São Paulo jogar daquele jeito que jogou ontem. Lógico que não. Então, mas é isso aí, galera. Vamos lá. Tamo junto, é nóis. Não esqueça de se inscrever no canal do Chiquinho, deixa o like, comenta aí. E até o próximo vídeo. Valeu!